Oi, eu sou a Juliana e hoje nós vamos para mais um vídeo de Obras do Paes. Mas antes de começar esse vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações, os sininhos e compartilhar com seus amigos, porque isso me ajuda bastante, beleza? O vídeo de hoje é sobre uma das obras do Paes II, O Juramento dos Horácios, feita pelo pintor neoclássico francês Jacques-Louis David em 1784. Jacques-Louis David nasceu em Paris em 1748 e pertencia a uma pequena família burguesa tradicionalmente ligada ao comércio. Com a morte de seu pai aos seus 9 anos de idade, David fica sob custódia de 2 tios. Ambos eram arquitetos e, por insistência de sua mãe, ele começa a estudar arquitetura. Mas em 1765, por interesse próprio, Jacques-Louis David começa a investir na pintura. David foi discípulo de Joseph Vien, que foi um pintor francês familiarizado com as ideias do teórico neoclássico Winckelmann, que defendia a volta da estética e da temática da arte clássica, algo que David começou a observar de forma bem generosa em relação a ideias de heróis da antiga Grécia e da antiga Roma. Assim como ele fez em um de seus trabalhos mais emblemáticos, que foi O Juramento dos Horácios, um trabalho realizado em 1784, que fez com que ele se tornasse o artista mais influente e progressista da França. Inclusive, essa tela é uma das obras do Paes II. Essa tela, O Juramento dos Horácios, foi uma encomenda para Luís XVI, que era o rei da França. A pintura retrata uma passagem da peça Horácio, do dramaturgo francês Pierre Corneille. Não se sabe ao certo se essa história foi verdadeira ou lendária, mas é certo que a luta travada entre os Curácios e os Horácios foi registrada no século I a.C. pelo historiador Tito Livio. A cena representada refere-se à guerra entre Roma e Alba Longa, que aconteceu em 669 a.C., para disputar o domínio da Itália Central. Para evitar o maior derramamento de sangue e vítimas em relação a essa guerra, foi acordado uma disputa entre duas famílias, uma albana e outra romana. 3 irmãos romanos, os Horácios, e 3 irmãos albanos, os Curiácios, cuja relação entre essas duas famílias era muito boa, muito forte e extremamente amigável. A disputa entre essas duas famílias causou a morte de 2 irmãos Horácios. E aí os irmãos albanos já estavam lá super festejando, comemorando a vitória, quando o último irmão Horácio, Públio Horácios, fingiu fugir. Com a fuga desse último irmão Horácio, os irmãos Curiácios decidiram se afastar, se dividir para poder procurá-lo. E aí acontece que Públio Horácio, o último irmão Horácio, acabou encurralando cada um individualmente e matando-os. Públio retorna a Roma carregando as vestes dos irmãos albanos, dos Curiácios. E chegando à porta de Roma, todo mundo chega lá gritando: "Uhul, ganhamos, vencemos!" Mas ele chega na praça principal e encontra a sua irmã Camila, que era prometida de um dos irmãos Curiácios, e acaba reconhecendo a roupa do seu amado, que foi uma roupa que ela tinha feito para ele. Com isso, Camila fica extremamente chateada, muito triste mesmo, e começa a chorar, lamentando a morte do seu amado. Públio Horácios fica muito indignado em ver aquela cena da irmã dele chorando pela morte de um inimigo. Então, ao mesmo tempo que ele vê essa cena, ele pega a espada que estava em sua cintura e a mata. Justificando a sua atitude, ele solta a seguinte frase: "Assim morra todo aquele que chora por um inimigo de Roma." Essa história é um símbolo de patriotismo de Roma, demonstrando que o Estado estava acima do indivíduo. Na tela, identificamos 3 homens vestindo trajes de guerra, com braços esticados para a frente, em sinal de juramento, em direção ao 4º homem, que ergue 3 espadas. Esses 3 homens são os irmãos Horácios, e o 4º homem é o pai deles. Os irmãos juram lealdade ao pai, que no caso é a pátria. Atrás do pai Horácio encontram-se 3 mulheres sentadas,
de olhos fechados e cabeça baixa, em sinal de contestação. Uma dessas mulheres é Camila, a irmã noiva do inimigo, que está de branco, lamentando e chorando. A postura dos homens é rígida, traçando linhas retas. Já a postura das mulheres é curva, mais fluida. No cenário, identificamos característica da arquitetura romana, com rígidas colunas, trazendo 3 arcos, equilibrando a cena, justamente se contrapondo às mulheres representadas, inertes e passivas. Há também o cuidado da cópia exata das roupas da época. O contorno rigoroso e a acentuação sutil de luz são típicas das obras de Davi. A mão do pai Horácio, cingindo em torno das espadas, forma a ápice de um triângulo que conduz o olhar do espectador para baixo, ao longo dos braços dos heróis, e para o outro lado, destacando ainda mais o contraste curvo formado pelas figuras femininas. A obra é altamente equilibrada e ficou conhecida como a primeira obra neoclássica de destaque. Jacques Louis David foi um grande mestre neoclássico, um pintor que direcionou diversos outros artistas. Além dele ser um grande artista, ele também foi um grande revolucionário, guiando esses seus discípulos tanto em questões artísticas quanto em questões políticas. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre essa obra do Pais II, O Juramento dos Horácios. Todas as referências desse vídeo estarão aqui na descrição. Curta, comente, se inscreva no meu canal, me siga no Instagram. O meu Instagram é Eu Conto a Arte. Lá você vai encontrar muito mais informações sobre história da arte, sobre obras do Pais, sobre artistas, sobre artes em geral, vestibular, Enem, tudo que vocês precisarem saber, vocês podem encontrar lá no meu Instagram também. E compartilhe com todos os seus amigos. Um beijo e até o próximo vídeo.